uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Segundo uma ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se acredita dispensado de esforçar-se para corrigir seus defeitos, dos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. A dependência química nos afeta em todos os setores da vida, desestrutura as famílias, suas relações de trabalho, suas relações sociais, em todos os aspectos. A gente está vendo cada dia mais as pessoas usarem substâncias para poder lidar com a realidade da vida. Isso tem sido exacerbado nos últimos anos, primeiro por conta de problemas sociais, psiquiátricos que agravam essa situação, assim como também a maior oferta, né, de drogas ilícitas presentes hoje em dia. Então, antigamente, praticamente a população não tinha acesso, ou era muito caro ter acesso a essas drogas ilícitas. Houve uma explosão na produção dessas drogas e o aumento do consumo. Então, conceituação. Primeiro, dependência química é uma doença primária, é uma doença crônica, é uma doença progressiva e é uma doença fatal. Isso não é novidade de quem está assistindo aqui com a gente, tá? É primária porque já nasceu com você, ela não é secundária, como, por exemplo, uma pneumonia secundária à gripe. Não, ela já nasceu com você. Você pode até ter começado a usar drogas em função de algum fato na sua vida, mas se você tinha a predisposição genética, ela ia se manifestar. Se você não tinha, ela não ia se manifestar. Okay? Uma vez acionada essa doença, ela é crônica, ela não é aguda. A doença aguda é aquela que você pega, passa mal, vai para a UTI, só pode acontecer duas coisas com você. Ou você sara tudinho ou morre tudinho. Né? Às vezes você até fica com uma sequelinha. E se alguém perguntar, o que é isso? Eu não lembro, eu acho que eu fiquei na UTI, mas eu não lembro o que é, porque curou. Você não tem mais a doença. A doença crônica não, ela entra devagarinho na sua vida, muitas vezes no começo ela é gostosinha, né? E depois quando você vai ver já não vai mais sair dela. Você vai morrer com ela, não precisa morrer dela, né? Se você se tratar. É progressiva porque ela vai lesando biologicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente e espiritamente falando também. São lesões progressivas que, se você não deter, é fatal. Mata. E o dependente químico normalmente morre de 3 maneiras. É uma prova de múltipla escolha. A morte morrida, a morte matada e o morto-vivo. Né? A morte morrida é falência dos órgãos, morreu. A morte matada, que é o que mais mata dependente químico, é acidente de trânsito, acidente de trabalho, briga no boteco, acerto de contas, essas coisas que matam ele. E tem o morto-vivo, que é o cara que sobreviveu à morte morrida e sobreviveu à morte matada. Né? Aí ele vai lesar o cérebro a ponto que ele não sabe mais que ele existe. É a demência por drogas. Aí ele está vivo, né? Porque para essa pessoa precisa ser cuidada por alguém, não é? Tem que trocar a fralda dele, tem que dar comida na boca. Só que é uma criança de 70 quilos. É difícil cuidar do dependente químico lesado, pirado. Né? E para a mesma sociedade ele continua vivo, porque ele consome, mas está morto, porque não produz nada. Bom, existem diferenças no uso das drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Existem aqueles de consumo ocasional. É aquela macarronada na casa da nona, que sempre tem o vinho, né? E para as crianças é vinho com água e açúcar, mas todo mês bebe.
certo? E existe o constante, que normalmente é aquele pessoal que toma um aperitivo antes do almoço e rega o almoço com cerveja, depois na janta e depois um lanchinho antes de dormir, certo? Isso já é um uso constante. Porém, tem uma característica, não causam problemas. Isso aqui, ó, é o maior sonho de todo dependente químico, é virar um usuário, né? Porque eles têm controle e não têm lesões. O abusuário ou abusador é aquele que usa e causa problema. Ele usa pelo efeito para poder ter um rendimento maior e dentro desse rendimento ele comete coisas inadequadas. E o dependente é um uso mais do que constante, ele é continuado, é sempre problemático e uma coisa interessantíssima, é compulsivo. Logo após a primeira dose, perde-se o controle do consumo. Isso depende, obviamente, de uma série de fatores relacionados com a questão da droga, de que droga é, da velocidade com que essa droga causa dependência na pessoa que está usando, por exemplo. Se a gente colocar cigarros e bebidas que são drogas lícitas, mas que elas, de uma certa forma, demoram um certo tempo para haver o que a gente chama de dependência, né? Enquanto outras drogas, como o crack, por exemplo, que basta o uso de umas poucas vezes para que a pessoa passe quase que imediatamente, digamos assim, ou num passo muito rápido, de usuário experimentador para um usuário dependente, né? E os danos que essa droga, então, causam no organismo físico das pessoas. Quando uma pessoa se droga, ela pode estar movida por uma série de motivos. Mas, via de regra, o estado de espírito é de alguém com um vazio existencial muito importante. Parece que hoje, embora você tenha tanta informação e esteja tão interligado, nós temos aí as redes sociais promovendo até essas grandes manifestações, as pessoas têm um vazio tão grande, uma necessidade de se preencher. Por trás da drogadição em geral, existe uma busca desenfreada por prazer, por satisfação, por realização plena. E a via da droga é uma via que age diretamente no circuito de recompensa cerebral, onde há um encharcamento de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então, a pessoa que utiliza a droga, ela está buscando essa satisfação, essa plenificação. O engodo está que ele é de curta duração. Acaba que, depois de um certo tempo, dependendo da droga, às vezes quase que minutos depois, ela voltará para um vazio pior ainda do que aquele que ela estava, necessitando então voltar a utilizar novamente e gerando assim o estado de dependência. Então, de qualquer forma, nos parece que existe um buraco muito grande dentro da pessoa, porque seja num estágio que estiver, ou ainda mais avançando na medida do uso, que se transforma num consumidor, num dependente químico, o que tem por trás é esse vazio da existência, é esse vazio profundo de sentido, esse vazio de significado. Obviamente isso está relacionado também com questões, digamos, existenciais, filosóficas, religiosas. Há um declínio da religiosidade e da espiritualidade hoje em dia, especialmente entre os jovens, com problemas existenciais. E esses jovens normalmente têm muita dificuldade em lidar com essa realidade presente no dia a dia, uma sociedade extremamente competitiva, focada exclusivamente em virtudes de beleza, riqueza e poder, e nem sempre todos têm condições de ter acesso a essas questões, sabem lidar mal com o processo dessa realidade e o que a gente chama de resiliência, tem uma capacidade de resiliência, de enfrentamento desses problemas através das drogas. Por que os jovens são os grandes alvos, né, do consumo de drogas? Primeiro que, com o passar dos anos, do 0 aos 10 anos, quem influencia na vida da gente são os nossos pais. Passou dos 10 anos, começa a aumentar a influência dos amigos. Se nesse ponto de viragem os pais não se tornarem amigos dos seus filhos, parar de ser dono da verdade, vem alguém que vai ser amigo, e se esse amigo for usuário ou até dependente, vai ensinar o seu filho a usar droga. Então a dica aqui é os pais se tornarem amigos dos seus filhos e discutirem junto as coisas. E muito facilmente, hoje em dia, por conta da energia até do nosso planeta, do pé que está em evolução, é muito mais fácil buscarmos fugas, o ser humano buscar fuga. E isso independente, viu, de ser jovem,
de ser já mais idoso, porque nós conhecemos casos de dependentes químicos após se tornarem dependentes químicos após uma aposentadoria, por exemplo. Sabe, aquela parte de faltar algo para preencher, um pouco da solidão, um pouco do vazio, até emocional, não só de tempo e material, leva sim à busca da bebida, às vezes do cigarro. Então, eu acredito que mexer com valores, mexer com o despertar da consciência e ocupar tempo, ocupar espaço, buscar estudo, evita, né, que a pessoa vá para esse caminho da dependência química e dependência emocional, vários outros tipos de dependência também. Nós vamos ver então o tratamento, que o princípio fundamental do tratamento para a dependência química é que ela não tem cura, se ela é uma doença crônica, mas tem recuperação. Qual é a diferença? É que nem diabético, você vai morrer com diabetes, mas não de diabetes, tá? Se você se tratar. Então, o que é recuperar? Apesar de ser portador de uma doença primária, crônica, progressiva e fatal, você vai recuperar a sua qualidade de vida. Então, você pode ser um diabético, que não precisa amputar dedo, né, não perde a visão. Você pode ser um dependente químico em recuperação, que recupera a sua qualidade de vida, muito próxima daquela que você tinha antes de você desencadear a sua doença. E o que é recuperação, então? É exatamente parar de usar. Não existe essa... eu estou me tratando e estou usando. Não existe. Né? Não tem isso. Não tem como eu parar de fazer uma coisa fazendo. Então não tem. Para de usar e entrar num programa de recuperação associado a uma orientação profissional que é importante. Profissional por quê? Porque essa pessoa pode ter lesões biológicas, psicológicas, sociais, espirituais e espíritas que vão atrapalhar o programa de recuperação dela. Pode acontecer. No processo de tratamento dos pacientes que sejam dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, além do tratamento médico ou de saúde com psicoterapia, terapia ocupacional, uso de medicações no tratamento dessa doença, há uma necessidade também de oferecermos um tratamento ou uma ajuda espiritual. Na medida em que a pessoa evolui dentro da progressividade da dependência química, se a doença não for interrompida, naturalmente esta pessoa ele vai chegar ao término da vida física na condição de suicida, né? E essa condição de suicida é um agravante imenso para o processo dele no plano espiritual, né? Da mesma forma que no plano espiritual, ele terá algumas consequências danosas. Por quê? Porque a evolução da dependência química no plano físico faz com que ele provoque danos do ponto de vista orgânico, ele provoca danos a si mesmo e provoca danos também às pessoas com quem ele convive. E esse processo de morte ele vai levar como um fator grande de causa, que ele necessitará trabalhar no plano espiritual, naturalmente, como numa condição de devedor. Num reencarne seguinte, também ele virá com cargas graves do ponto de vista de situações que ele terá que vivenciar para fazer o equilíbrio encarnatório dentro das leis de causa e efeito e os mecanismos de reparação. É uma forma muito abrangente de você ver o dependente químico como alguém, um ser completo. Ele não é apenas um dependente, ele é um espírito que está ali vivendo uma experiência extremamente difícil, que é da dependência, que seja ela qual for, e que a casa espírita pode ajudar espiritualmente através dos passes, da fluidoterapia, através do tratamento de obsessão, enfim, porque nós sabemos que as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, são canais que nós abrimos para que aquele indivíduo que já tem uma certa tendência ou tem uma fragilidade, ele possa ser escoltado, né, por espíritos que estão interessados também naquele vício. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos.
É o amor que enfeita a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor.